Soldados russos estão cruzando os campos da Ucrânia em motos de enduro e o resultado está sendo desastroso. Elas aparecem em vídeos acelerando por estradas de terra, florestas e áreas abertas, em grupos de 2 ou 3, armados com fuzis e RPGs nas costas. Uma verdadeira gangue de motoqueiros. Parece cena de um filme de guerra pós-apocalíptico, mas é a realidade do fronte russo em 2025. Isso, no entanto, não é fruto de uma estratégia sofisticada de Putin, nem de uma nova doutrina militar. É o reflexo direto da escassez russa. A Rússia perdeu milhares de blindados desde o início da invasão, e a reposição simplesmente não acompanha o ritmo das perdas, visto que ele já perdeu mais de 10.700 tanques e quase 22.500 veículos blindados de combate em sua invasão à Ucrânia. Os tanques antigos retirados dos depósitos já não bastam. As fábricas trabalham a todo vapor, mas enfrentam limitações tecnológicas, logísticas e econômicas. A guerra virou uma maratona de desgaste, e os comandantes precisam improvisar. As motos viraram a resposta mais acessível, barata, disponível em grande quantidade e fácil de operar. Não é que elas sejam ideais, é o que resta. Não é uma solução perfeita para Putin. Essas motos têm muitas desvantagens diante da tecnologia ucraniana. Sem blindagem, os motociclistas ficam totalmente expostos a tiros, estilhaços e ataques de drones, especialmente os modelos FPV Kamikaze, que podem alcançar facilmente essas motos. Mas essas motos têm algo que está dando uma grande vantagem aos soldados russos. Elas simplesmente passam por cima de minas antitanques sem acioná-las, fazendo com que os russos avancem no campo de batalha. E o que a Ucrânia fez, meus amigos? O que a Ucrânia vem fazendo por mais de 3 anos de luta contra a Rússia? Ela inovou. Os soldados ucranianos criaram uma estratégia genial para eliminar as tropas russas em motocicletas, forçando Putin a voltar à estaca zero em sua defesa terrestre. Quer saber o que a Ucrânia fez? Bem, é o que vou te mostrar hoje. Russian invasion of Ukraine. Sejam bem-vindos ao Agenda Militar. A Rússia já vem usando motocicletas no campo de batalha há mais de 1 ano, mas elas eram usadas apenas em casos isolados. Porém, imagens publicadas em 26 de abril mostram tropas russas treinando em veículos de 2 rodas, o que indica os planos de Putin de implementar o uso de motocicletas com mais frequência no campo de batalha. Essas imagens mostram um punhado de soldados russos treinando em motocicletas. A realidade é que provavelmente eles serão enviados para lutar contra a Ucrânia no verão. Motocicletas são mais baratas que um veículo blindado e não precisam de um piloto especializado que levam longas semanas para serem treinados para pilotar os blindados. Qualquer um pode pilotar uma moto, e se o pito for morto, basta substituir por outro. Diferente de um tanque que é muito mais complexo e exige mais treinamento. A princípio, isso foi uma ótima notícia para a Ucrânia. Motocicletas não são veículos blindados. Sim, você pode estar pensando que as motos são rápidas e móveis. Isso é verdade. Mas elas praticamente não oferecem proteção alguma aos soldados que estão pilotando. Sem proteção balística, o piloto fica vulnerável a tiros, estilhaços e emboscadas. Mesmo os modelos mais silenciosos fazem barulho suficiente para denunciar a posição. Sim, eu sei, tanques fazem muito mais barulho do que motos, mas tanques aguentam tiros. Motos, não. Tanques não precisam de furtividade. Motos, sim. Tanques operam em grupo e com apoio. Motos, não. Se ouvir um tanque, não é surpresa. Se ouvir uma moto, ela já falhou na missão furtiva. As motos são tão barulhentas que seus motores conseguem dominar o som de um drone se aproximando, tornando seus pilotos ainda mais vulneráveis. Mas é claro que um drone não pode abater todos os pilotos ao mesmo tempo. Então, enquanto um infeliz soldado russo é desintegrado, seus colegas conseguem fugir em segurança. Putin não se importa com suas tropas. Se o uso de motocicletas permite que até mesmo um punhado delas escape de drones para se aproximarem das defesas da Ucrânia, isso é perfeitamente aceitável para Putin. Mas, sem querer, Putin descobriu uma grande vantagem em enviar homens em motocicletas para a batalha. As motocicletas não estão detonando as minas antitanque cuidadosamente instaladas pela Ucrânia para retardar os ataques russos. Veja bem,
Minas antitanque são projetadas para explodir apenas sob grande pressão, geralmente muito maior do que o peso de uma pessoa ou de uma motocicleta. Elas foram desenvolvidas especificamente para destruir veículos pesados, como tanques, blindados ou caminhões militares. Uma mina antitanque típica precisa de algo entre 100 a 300 kg de pressão, apoiado diretamente sobre o seu gatilho para ser ativada. Um ser humano, pesando cerca de 70 a 90 quilos, ou mesmo uma motocicleta leve, com um soldado passando em alta velocidade, normalmente não exerce pressão suficiente para detoná-la. E graças a essas motocicletas, os russos estão avançando. Quando estão defendendo posições, os ucranianos colocam minas de forma planejada para impedir o avanço inimigo. Eles podem minar rapidamente a área à frente, para atrasar ou bloquear tanques e veículos inimigos que se aproximam. Se tudo falhar, tem uma barreira de minas esperando pelos inimigos. Agora, a Ucrânia está lidando com um problema que nunca previu. Esse problema se revelou durante um recente ataque russo perto de Druzhba. No início de maio, a Rússia acumulou vários tanques e veículos blindados naquela região. O objetivo de Putin era simples: usar sua blindagem pesada para avançar em vários campos antes que a Rússia mobilizasse sua infantaria para atacar uma posição ucraniana. O ataque foi lento. Isso porque a Rússia havia transformado muitos de seus tanques nos chamados tanques tartaruga, equipando-os com madeira, borracha e até correntes de metal para protegê-los contra os drones FPV kamikazes da Ucrânia e os mísseis antitanques. Essas estratégias até funcionam em um ataque rápido, mas esses ferro-velho em cima do tanque adicionam peso e, às vezes, podem reduzir a visibilidade do piloto, exigindo um avanço ainda mais lento. Esse avanço lento permitiu que a Ucrânia tivesse tempo de sobra para identificar as fraquezas dessas armaduras improvisadas usando seus drones. Uma vez encontradas essas fraquezas, os veículos blindados pesados da Rússia foram destruídos e incendiados. Mas a Rússia não parou por aí e realizou o seu segundo ataque. Desta vez, a Rússia tinha uma carta na manga. Em vez de tanques tartarugas, motocicletas surgiram e seguiram com o ataque. Os ucranianos não estavam esperando por isso. Essas motocicletas foram mais bem-sucedidas do que os tanques tartarugas. Alguns até conseguiram romper as barreiras ucranianas, alcançando o assentamento de Dilivka, muito mais dentro do território ucraniano do que os tanques haviam conseguido. Mesmo assim, o segundo ataque falhou. Os drones FPV ucranianos conseguiram eliminá-los, abatendo vários deles enquanto estavam a caminho, e depois eliminou o restante das tropas russas quando elas inevitavelmente tiveram que reduzir a velocidade para poder recuar. Os soldados ucranianos se perguntaram como as tropas de motocicletas russas conseguiram penetrar tão profundamente as barreiras ucranianas. Logo, eles descobriram quem eram os culpados: as minas antitanque ucranianas, projetadas para serem detonadas quando um veículo pesado, como um tanque ou um carro blindado, passa por cima delas. Essas minas provaram ser completamente ineficazes contra as motocicletas russas. Os motociclistas simplesmente passaram por cima delas. As minas não detonaram, permitindo que as tropas russas obtivessem mais sucesso em seu ataque. A Ucrânia precisava de uma solução. Foi aí que seus sapadores entraram em ação. Sapadores são militares ou profissionais especializados em abrir ou fechar caminho em áreas perigosas, plantas ou desativar explosivos, construir ou destruir estruturas em operações e garantir a defesa e a segurança de tropas ou civis. Primeiro, esses engenheiros astutos reforçaram as minas antitanque que já haviam instalado, colocando minas antipessoal projetada para explodir com algo tão leve quanto o peso de uma simples pisada humana. O suprimento dessas minas antipessoais era limitado para a Ucrânia, e seu estoque era muito limitado. Mas a Ucrânia não tinha tempo para se lamentar. Putin estava reunindo tropas para outro ataque. Foi então que os sapadores ucranianos tiveram uma ideia brilhante. E se eles pudessem encontrar uma maneira de modificar suas minas antitanque mais potentes para que explodissem com a mesma facilidade que uma mina antipessoal? Assim, eles poderiam explodir as motocicletas se passassem por cima delas. Ainda assim, muitos soldados desviavam das minas, já que as motos não ocupam muito espaço no terreno.
Então eles precisavam modificar as minas para explodir com mais facilidade. E precisavam arrumar um jeito das minas serem acionadas mesmo se as motos as desviassem. Mas como eles fariam isso? Eles não tinham muito tempo para pensar. E em minutos, os sapadores tiveram uma ideia. Em vez de depender apenas do peso exercido sobre as minas antitanque, os sapadores ucranianos improvisaram suas minas antitanque com um mecanismo de disparo por fio. Se uma motocicleta desviasse da mina, mas acionasse qualquer um desses fios, bum, a mina detonava e tanto a moto quanto o piloto viravam pedaços. E o plano foi para garantir que essas minas quando a detonassem tentou sempre que uma moto passasse por cima de Lívivka. Desta vez, os soldados de Putin tentaram um ataque combinado que inclui veículos blindados e as motocicletas. A estratégia era a seguinte: as motocicletas podiam atravessar as defesas ucranianas, forçando os soldados ucranianos a se concentrarem nas motos e nos pilotos, em vez dos veículos mais pesados que os seguiam lentamente atrás. A Rússia acreditou que poderia usar suas motocicletas como distração. Elas passariam por cima das minas ucranianas sem problemas e romperiam as defesas ucranianas, dando aos tanques e veículos blindados de Putin tempo para lançarem um ataque mais forte contra Lívivka. Putin perderia alguns soldados, mas seus blindados teriam uma chance. Era uma estratégia sensata, mas, por um lado, a Rússia não havia levado em conta o brilhante trabalho realizado pelos sapadores ucranianos, com as minas ucranianos calibradas. O terceiro ataque começou. Logo, o campo de batalha se encheu de soldados em cima de suas motocicletas. Eles cortavam o campo de batalha como balas, e logo atrás viam os tanques tartarugas. Algumas motos eram destruídas por drones, mas a grande maioria conseguia avançar. Agora só faltava apenas mais um obstáculo, e os russos romperiam as linhas ucranianas. As minas terrestres. Ao passarem por cima das fileiras de minas, os motociclistas russos se viram sendo explodidos em pedaços, enquanto tentavam desempenhar seu papel no ataque. Foi um massacre total. Слазь. Ты чё въёбываешься в меня, блядь? Разбегаемся быстрее. Да ты выеблаешь, что ли, нахуй? Тихо. Скинь его, нахуй! Isso deixou a Ucrânia livre para dedicar seus drones FPV à importante tarefa de eliminar ainda mais tanques e veículos blindados tartarugas. A Ucrânia venceu, e imagens geolocalizadas foram compartilhadas pela imprensa do Euromaidan, demonstrando o quão devastadora foi essa derrota para as forças de Putin. As imagens mostram várias motocicletas russas espalhadas à beira da estrada que leva a Lívivka, muitas delas danificadas ou em chamas devido às inteligentes alterações nas minas realizadas pela Ucrânia. Os poucos motociclistas russos que conseguiram sobreviver foram rapidamente abatidos por drones. Ao final do terceiro ataque, a Rússia nem sequer havia conseguido chegar perto de Lívivka. Certamente não em comparação com a segunda onda. Putin acreditava que suas tropas de motociclistas explorassem o que ele acreditava ser uma fraqueza nas linhas ucranianas. E foi isso que fizeram. O problema da Rússia, como tem sido o caso durante toda a invasão de Putin, é que subestimou a capacidade da Ucrânia de se adaptar rapidamente assim que uma fraqueza foi revelada. Graças aos seus sapadores, a Ucrânia agora tem uma estratégia viável para usar contra os motociclistas russos. O que deveria ser uma nova força de ataque dos russos se transformou numa fraqueza que a Ucrânia pode explorar. Também parece provável que o golpe de gênio ucraniano já esteja a ter impacto nas táticas russas. Mais ou menos ao mesmo tempo em que a Rússia não conseguia usar os seus motociclistas para atacar Lívivka, outra coluna de assalto russa tentava chegar a Nadivka. Tratava-se de uma coluna mais tradicional, composta por tanques e veículos blindados. Mais uma vez, as minas acabaram por ser as estrelas do espetáculo. A Ucrânia espalhou dezenas de minas antitanque na estrada para Nadivka, eliminando várias unidades blindadas russas no processo. A tática e o desengajamento da Ucrânia se concentraram em impedir a retirada russa.
Enquanto os tanques e veículos blindados de Putin avançavam pela estrada, os sapadores ucranianos se esgueiravam para posições atrás deles para colocar novas minas. Assim que a coluna russa atingiu, recuava para elaborar uma nova estratégia de ataque. A estrada antissegura que eles haviam percorrido estava agora repleta de minas, o que significava que a Ucrânia havia criado pontos de estrangulamento devastadores. O restante dos tanques russos foi destruído pelas novas minas. Operadores que tentavam escapar dos veículos foram abatidos por drones FPV. Outro ataque russo havia fracassado. Este segundo ataque não incluiu nenhuma motocicleta, mas é mais uma demonstração de como os brilhantes sapadores ucranianos podem usar minas para impedir o avanço das forças de Putin. E agora que esses sapadores têm uma nova estratégia para eliminar tropas de motociclistas, Putin enfrenta um dilema. Ele deve continuar com sua estratégia de motocicletas até o verão ou deve voltar aos ataques com colunas blindadas que já vimos que são ineficazes? O plano original de Putin era usar seus motociclistas como iscas para desviar o foco dos drones e, se tiverem sorte, evitá-los para lançar ataques às defesas ucranianas. Esse plano já se provou ineficaz. A Ucrânia é capaz de eliminar motociclistas russos com drones quando estes atacam sem apoio blindado. Quando tanques e veículos blindados estão presentes, a Ucrânia agora pode usar minas projetadas para destruir tanto motocicletas quanto veículos mais pesados. Isso significa que as táticas de distração que Putin esperava usar durante o verão não vão funcionar. Então, isso significa que Putin e seus comparsas voltarão à estaca zero? Tudo indica que sim. Putin está ficando sem tanques e veículos blindados utilizáveis. Dezenas de milhares de ambos já foram destruídos, deixando a Rússia cada vez mais dependente de equipamentos antigos da era soviética, que estão desativados há décadas. Bugs de assalto, um veículo pequeno parecido com carrinhos de golfe e agora motocicletas. Talvez ainda veremos mais ataques suicidas com motocicletas devido aos baixos estoques de equipamentos. Talvez Putin tenha que seguir seus planos iniciais para o verão. Ele realmente não tem escolha, e a Ucrânia provavelmente aproveitará de sua criatividade para poder responder às tropas de motocicletas russas, com a defesa destrutiva necessária para impedir avanços. Uma coisa é certa, a Ucrânia é capaz de encontrar maneiras de se adaptar. A única questão agora é: Putin continuará a utilizar suas motos para lançar um ataque avassalador o suficiente para superar a criatividade ucraniana? Ou ele mudará sua estratégia? Bem, o que o tempo nos mostra é que Putin está sem opções. Muita gente se pergunta se Vladimir Putin ainda tem um plano claro para a guerra na Ucrânia, ou se ele apenas torce para que tudo acabe logo, desde que consiga manter o que já conquistou. A verdade é que Putin não está totalmente sem opções, mas a situação não é tão confortável quanto ele gostaria. Talvez o que resta agora é tentar congelar o conflito e manter os territórios que já ocupa, principalmente no leste e sul do país. Putin não quer ceder nada. Ele espera que o tempo jogue a seu favor, que o apoio do Ocidente à Ucrânia diminua, que surjam divisões políticas na Europa e nos Estados Unidos, e que a pressão internacional por uma negociação aumente. Nessa hora, ele vai tentar apresentar a ocupação atual como uma vitória. Ou seja, Putin torce para que alguém ou alguma crise resolva a guerra por ele, sem que ele precise recuar. O problema é que a Ucrânia não aceita perder território, e o Ocidente, por enquanto, continua ajudando. Até lá, ele continua apostando tudo no conflito, mesmo que isso custe milhares de vidas. O que vocês acharam de mais um vídeo do Agenda Militar? O que vocês acharam da estratégia russa de utilizar motos no campo de batalha? Por favor, comente aqui embaixo temas que vocês gostariam que nos fizéssemos uma explicação detalhada. Se você gostou desse vídeo, peço que clique no botão de gostei. Se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. E se você deseja saber as raízes que levaram ao conflito entre Índia e Paquistão, clique no vídeo que está aparecendo em sua tela. Espero te ver lá. Até mais e um abraço.